Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu me alegro sobremaneira pela oportunidade de estar com os irmãos na noite de hoje, pelo privilégio de poder pregar a palavra nessa igreja mais uma vez. Tenho um carinho muito grande pela igreja aqui. Todas as vezes que vim a essa igreja, fui recebido com muito carinho. E é para mim um privilégio enorme estar com os irmãos mais uma vez. Eu estou muito bem acompanhado, minha esposa Natália e nossos 3 filhos. Saíram os 3 ou um dormiu? Saíram os 3. Natália está ali atrás, rapidinho, linda, por favor. Olha aí, gente. Ela orou pouco. Obrigado. Nós temos 3 filhos, Manuela, de 8 anos, Melina, de 6 anos, e Theo, com 4 anos. E nós somos muito gratos a Deus pela família que Ele nos deu. Estamos todos juntos para cultuar o Senhor com os irmãos aqui nessa noite. Eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Queridos, nós temos nos cultos da manhã, lá na Igreja Presbiteriana da Madalena, estudado este livro, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós temos já há algum tempo, em todos os cultos da manhã, tido pregações sequenciais em livros da Bíblia, e desta feita está sendo a primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu tive o privilégio de pregar nesse texto, lá na Igreja da Madalena, que foi extremamente edificante para mim estudar esse texto, e por isso também eu escolhi para que seja fonte da nossa reflexão aqui hoje à noite. Eu convido você a estar com seus olhos, mentes e coração focados exclusivamente em compreender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu nem mencionei, mas acredito já ser sabido dos irmãos, nós estamos aqui, dentro em breve falarei um pouco mais sobre isso, também em nome do presbitério Capibaribe, porque é responsabilidade do presbitério também o ato que teremos na noite de hoje. Então vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Está escrito assim na Bíblia, atenção: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Todos, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvado seja o nome de Jesus pela Bíblia. Eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez e agora pedir ao Senhor que esteja falando ao seu coração, te ajudando a compreender a palavra. Feche os seus olhos, por favor. Exaltado seja o Senhor para todos sempre, porque o Senhor é o único digno de ser louvado. Louvamos pela Bíblia, louvamos porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvamos o Senhor porque ainda temos no nosso país a liberdade de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia e de anunciar a Bíblia. Então, Pai, que nessa noite o Senhor mesmo nos ajude
a compreender e a viver a palavra do Senhor para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, na caminhada e na lida do cuidado com as pessoas, na trajetória ministerial, nós aprendemos muito sobre o ser humano, à luz das Escrituras e também das suas ações e das suas reações. Quando, por exemplo, alguém manifesta-se com um comportamento estranho ao que é considerado normal para ele, está muito irritado, ou está inquieto, está ansioso, nós logo percebemos, quem está um pouco mais atento, e quando isso acontece, nós temos a chance, por exemplo, de lidar com a irritação do irmão, e questionar sobre a sua irritação, repreendê-lo por isso, e chamar a atenção para que ele controle o seu comportamento. É um caminho. Agora, se nós de fato queremos ajudar, nós deveríamos procurar compreender o que está causando aquilo. Não é fácil, mas esse é um desafio. Se você vai a um médico, por exemplo, e chega no médico e diz que está tossindo muito, ou que está sem conseguir dormir, ou que está com alguma alteração no seu corpo, que você não consegue identificar, o médico pode tratar os sintomas, te dar uma medicação ou outra para que você consiga dormir, para que pare a tosse, ou, o mais cabível e esperado, ele pode investigar para saber o que é que está causando esse mal. Por que estou falando dessas coisas? Estou falando dessas coisas porque, quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, neste texto em particular, nós, na minha avaliação, temos exatamente isso a respeito do apóstolo Paulo. Se você ainda não leu a primeira carta de Paulo a Timóteo, eu te sugiro que o faça, porque desde o início o apóstolo Paulo está lidando com uma igreja num contexto muito difícil. A igreja aqui em destaque está na cidade de Éfeso, uma cidade rica, também uma cidade idólatra, uma cidade em que as pessoas viviam para satisfazer as próprias vontades, uma cidade em que o prazer era a voz que clamava pelas ruas, e lá estava uma igreja estabelecida por causa da graça do Senhor, através do ministério do apóstolo Paulo. E ao longo dessa carta, nos primeiros capítulos que aqui temos, o apóstolo Paulo trata veementemente com questões importantes que estavam naquela igreja. Ele escreve a Timóteo. Timóteo era um líder, um jovem pastor, e Timóteo está sendo instruído pelo apóstolo Paulo sobre a forma como deveria cuidar da igreja do Senhor. Se você observar ao longo dos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo trata de forma dura, por exemplo, contra alguns que eram chamados, conhecidos como falsos mestres. Pessoas que estavam disseminando na igreja, pessoas que estavam ensinando inverdades ou mentiras, que estavam distorcendo o evangelho verdadeiro da graça de Deus, estavam inserindo ou tirando coisas que não faziam parte do evangelho, do verdadeiro evangelho. Quero chamar a sua atenção, estes falsos mestres não estavam nas redes sociais, nem mesmo nos canais como o YouTube, e nem na televisão ou no WhatsApp, estavam dentro da igreja. Estavam tentando destruir a essência da fé, estavam tentando quebrar a comunhão dos membros da igreja, distorcendo a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo trata veementemente esses. Se você continua a ler a carta, ou essa primeira carta de Paulo a Timóteo, nos primeiros capítulos, ele dá uma palavra direta nos capítulos anteriores, sobre como é que se deve adorar a Deus na igreja. E o apóstolo Paulo coloca cada um no seu lugar. Ele fala qual é o papel do homem, ele fala qual é o papel da mulher. Ele ensina que homem não é melhor do que mulher, e mulher não é melhor do que homem. Mas cada um tem uma função.
E o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus estabeleceu a igreja e foi vontade de Deus que no estabelecimento da função sejam os homens quem dirijam a igreja. Pastor, isso é machismo? Não. Isso é ordem divina. Deus estabeleceu assim. E ele coloca aqui, a mulher e o homem devem compreender qual é o seu papel dentro da igreja. Paulo trata, por exemplo, os homens, dizendo que esses homens deveriam ser homens íntegros, que deveriam orar na igreja com mãos santas, que deveriam ser líderes para os quais os demais olhassem e vissem neles homens tementes a Deus. Líderes, não homens frouxos, irresponsáveis e que não assumem suas lideranças e que não se comportam como aquilo que foram chamados pelo Senhor, mas que são mandados por suas mulheres. Paulo trata as mulheres e diz: mulheres, cuidado. Se você ler os capítulos anteriores, não é a pregação de hoje, mas ele fala assim: vocês agora são servas do Senhor Jesus. Cuidado com a roupa que vocês estão vestindo, porque muitas daquelas mulheres convertidas ao Evangelho eram sacerdotisas da prostituição e que adoravam outros deuses e vestiam-se desse jeito. E o apóstolo Paulo fala: eita, esse tempo na vida de vocês passaram, porque agora vocês são servas de Jesus Cristo. A maneira como vocês se vestem tem que mostrar isso. Ele diz para ela: para de ir para a igreja. Leia isso na Bíblia. Para de ir para a igreja para mostrar suas roupas caras, seu cabelo frisado. Para de ir para a igreja para chamar atenção para você. Vista-se, comporte-se e lide como quem ama Jesus Cristo. Seja atuante, participe na igreja, trabalhe na igreja, diz o apóstolo Paulo, mas sob liderança. Então o apóstolo Paulo, depois de instruir e colocar cada um no seu lugar, ele entra no capítulo 3 e, meus irmãos, o capítulo 3 é duro para os homens, para as mulheres também, mas aqui ele diz, ele fala, excelente obra almeja, quem almeja o episcopado. Ele está falando daqueles que vão estar liderando a igreja. Ele fala, isso é grandioso demais, mas é necessário. E aí ele começa a colocar um tanto de qualidade que exige. Nós estamos lá em processo de eleição, lá na Madalena, e esse livro também foi escolhido para isso. Nós teremos no próximo mês eleição para presbíteros e diáconos, e também esse ano eleição para o pastor efetivo da Madalena. E a instrução bíblica é séria, e ele chama a atenção duramente daqueles que querem ou que devem estar à frente da igreja. E o apóstolo Paulo, então, está instruindo a Timóteo sobre como ele deveria se portar. E ele é veemente, ele é sério, ele é duro. Quando nós chegamos no final do capítulo 3, volte os olhos aí para a Bíblia. O que diz o verso 14 da sua Bíblia? Escrevo-te. Verso 14 do capítulo 3, irmãos, escrevo-te. Agora o verso 15, para que... Até aí, como se deve proceder na casa de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo que eu ensinei até agora, é para que você tenha em mente, para que você compreenda, para que a igreja compreenda, como é que deve proceder na casa de Deus. O apóstolo Paulo não tem a intenção de simplesmente constranger os homens ou as mulheres. O apóstolo Paulo não tem a intenção de causar uma divisão na igreja. O apóstolo Paulo não tem a intenção de causar, de atender a expectativa de um partido, de um lado ou de outro na igreja, porque a igreja não tem que ter lado. O apóstolo Paulo está ensinando como é que quem é crente de verdade deve portar-se na igreja. Por que, pastor, ele faz isso? Aí entra a nossa mensagem de hoje. Deixa eu dizer uma coisa como pastor, pela graça do Senhor. Quando nós ensinamos, repreendemos, exortamos, quando nós instruímos, mesmo que duramente,
as verdades da palavra do Senhor, não é e não pode ser por capricho, por vontade, para mandar recado do púlpito para as pessoas. Quando nós fazemos isso, tem que ser exclusivamente pelas mesmas motivações que o apóstolo Paulo faz aqui nas Escrituras. Por isso, na noite de hoje, eu quero refletir com vocês sobre o Cristo e a igreja. Esta é a motivação do apóstolo Paulo. Primeiro, sobre a igreja do Cristo. O verso número 15, volte os olhos de novo para o texto. É a Bíblia que é a base da nossa reflexão. Eu queria que você continuasse a ler. Ele diz aí, o proceder na casa de Deus, o que é que ele diz na sequência? Que é... Atenção, preste muita atenção. Primeiro, o que Paulo ensina sobre a igreja de Cristo. Primeiro ponto, ele diz, é a casa de Deus. Atenção, irmãos, atenção. O apóstolo Paulo ensina tudo, adverte e trata duramente todas as outras coisas para dizer, entendam do que nós estamos falando. E primeiro ele fala sobre a igreja do Cristo, e ele diz, ela é a casa de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando ou trazendo a verdade de que Deus tem o seu santuário, e esse santuário é a igreja. Preste atenção, Paulo não está falando das paredes do templo, Paulo não está falando daquele ambiente em que se reunia, Paulo está falando que todo aquele que tem o Espírito de Deus é casa de Deus. Paulo está dizendo daqueles que foram alcançados pela graça e que, portanto, passaram a ser santuário permanente da habitação do Senhor. Paulo está chamando a atenção para a seriedade da vida daqueles que se dizem igreja do Senhor, porque estão no contexto de habitação de Deus. Paulo diz sobre a igreja do Cristo, primeiro, que essa igreja é casa de Deus. Ele está lembrando Timóteo e os crentes que nós fomos alcançados pela graça, adotados pelo Senhor, fomos feitos filhos de Deus. O Espírito de Deus desceu e hoje habita entre nós, mas mais do que isso, habita no nosso coração, fazendo morada. A igreja é casa de Deus. Ele ainda diz que a igreja não é apenas casa de Deus, mas o que é que ele diz aí? Atenção, é a igreja do Deus vivo, aleluia. Como disse naqueles dias, naquela cidade, a idolatria era reinante, mas como a própria Escritura diz, eles adoravam deuses que tinham olhos e não viam, que tinham ouvidos e não ouviam, que tinham boca e não falavam, que não lhes podia ouvir a súplica, que não podia lhes ouvir o clamor, que não podia protegê-los no dia da angústia, que não poderia fazer nada, porque eram deuses falsos, deuses mortos, mas o Senhor não, Ele é o Deus vivo. O apóstolo Paulo fala assim, é a igreja do Deus que vive e que reina para todo sempre. Falando sobre a igreja do Cristo, ele fala que ela é casa de Deus, ele fala que é a igreja do Deus vivo, e olha que extraordinário, ele diz assim, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu vou citar dois estudiosos, o primeiro, o William Hendrickson, falando sobre o texto, ele diz assim, como o fundamento sustém toda a obra, toda a superestrutura, assim a igreja sustém a gloriosa verdade do Evangelho. E agora, João Calvino, a igreja é a coluna da verdade, porque através de seu ministério, a verdade é preservada e difundida. Pois o ofício de ministrar a doutrina que Deus pôs em suas mãos é o único meio para a preservação da verdade, a qual não pode desaparecer da memória dos homens. A igreja é instrumento de Deus para anunciar as verdades do Evangelho da esperança. Ele usa uma figura, ele fala assim, que a igreja
é baluarte e coluna. Paulo chama a atenção dos crentes para uma realidade que eles conheciam. Um dos destaques em Éfeso era o templo da deusa Diana. A história registra que tratava-se de uma estrutura monumental, com 18 colunas extremamente bem feitas e conhecidas, ao ponto de ser tratada como uma das 7 maravilhas do mundo, aquele contexto. E o que Paulo usa com essa figura é o seguinte: ao longe, o templo era visto de forma esplendorosa, sustentado por essas colunas. As colunas não eram vistas, mas o templo ao longe sim. E não, isso aí é misericórdia, minha irmã, não é amém não. É o templo da deusa Diana, não tem como ser amém. Mas eu sei que o amém dela é porque eu ia dizer agora. Ele diz o seguinte, que assim como naquele contexto pagão, as colunas serviam para sustentar um templo de adoração a uma deusa do inferno, ele diz, a igreja é coluna para que ela sustente o templo da casa de Deus para anunciar o evangelho da salvação. A igreja não precisa ser vista, Cristo da igreja sim. Paulo está dizendo a Timóteo que a igreja deve ser um instrumento para viver e pregar a verdade nesse mundo perdido. Que a igreja não pode aceitar esses descaminhos, que a igreja não pode concordar com a divisão, que a igreja não pode aceitar a destruição dos valores da família, das verdades de Deus que têm sido introduzidas na nossa sociedade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Presta atenção, meus irmãos, isso é extraordinário, porque nem aos anjos foi concedido isso. A igreja foi dado o privilégio de anunciar a verdade de Deus. Isso traz consigo responsabilidade. Atenção, irmãos, nós precisamos conhecer para anunciar. A vida com Cristo não é feita de emoções, de sensações, de modismos. A vida com Cristo não é feita de ondas, de práticas comuns para todo canto. A vida com Cristo é pautada na palavra. Ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não conhecermos as Escrituras, nós não cumpriremos esse privilégio de sermos anunciadores da verdade. A igreja foi concedido isso. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz, olha, você precisa ser muito sério, muito duro se preciso for, para que as coisas da igreja aconteçam como tem que acontecer, porque nós estamos falando da igreja do Cristo, que é viva, que é santuário de Deus, e que é coluna e baluarte da verdade. Percebam que tremendo, porque ele fala da igreja do Cristo, e agora ele vai falar do Cristo da igreja. Volte os olhos para o texto sagrado, por favor, irmãos. A primeira parte do verso 16, o que está escrito aí, queridos? Evidentemente, grande é. Paulo diz assim, olha, essas verdades todas que foram reveladas, elas são um mistério indizível. E ele está dizendo o seguinte, não é só mistério porque nós entendemos porque foi revelado. É mistério porque se Deus não nos abrisse o entendimento, nós jamais conseguiríamos compreender. O apóstolo Paulo chama de mistério da piedade tudo que foi revelado, e o grande destaque está em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. João Calvino, falando do texto, ele diz, o segredo da piedade é imensurável, visto que ele não trata de temas triviais, e sim da revelação do Filho de Deus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Grande
é esse mistério. E ele agora usa um hino, irmãos. Ele descreve as letras de um poema, de um hino, para poder apresentar verdades incríveis sobre o Cristo da igreja. E eu chamo a sua atenção para este hino que está registrado aí. Os primeiros 2 versos, ele fala sobre a revelação do Cristo. Na primeira parte, o que ele diz? Aquele que foi manifestado na carne. Atenção aqui para mim, por favor. Primeiro, ele apresenta o Cristo como Deus. E agora ele fala que ele foi manifestado. Ele está falando que este mistério, essa revelação de Deus, é Deus e é homem, porque ele se encarnou. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Grande é esse mistério. Ele está chamando a atenção para a verdade de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Sim. Ele está chamando a atenção para a verdade de que o Filho de Deus humilhou-se. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós concluímos que a humilhação de Jesus Cristo está em que ele tenha sido preso, açoitado, em que ele tenha sido cuspido, humilhado e morto. Claro que isso é humilhante, mas a humilhação de Jesus Cristo não consiste nessas experiências, mas em que, sendo ele santo, Deus perfeito, assumiu forma humana como nós somos. Ele rebaixou-se a nossa estrutura por amor de nós. Ele foi manifestado na carne, aleluia. Desde o Gênesis, isso está registrado, que ele haveria de vir. O Apocalipse o apresenta tendo vindo, sofrido, morrido, mas gloriosamente vencedor. Os 2 primeiros versos falam da revelação do Cristo. E ele diz que ele foi manifestado na carne. E diz também que ele foi justificado em espírito. Uma palavra que os estudiosos usam muito nesse termo, junto com o ser justificado, é que ele foi vindicado. É um termo que apresenta um requerimento, aspas, legal, de quem o Cristo é. Está falando da autenticação de quem ele é. E foi em espírito, porque a presença e a manifestação do Espírito de Deus em e através do Cristo era mais uma comprovação de que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Os primeiros 2 versos falam da revelação do Cristo, que ele foi manifestado em carne e foi justificado em espírito. Os 2 outros versos falam sobre o testemunho do Cristo. Observe aí no texto que está escrito aí primeiro, contemplado por anjo. É simples o entendimento. O entendimento simples é que ele apresentou-se diante dos anjos, e que os anjos o viram e o reconheceram como o Filho de Deus. Ele está dizendo que a sua obra, a sua grandeza, foi também contemplada pelos seres celestiais. Ele diz, contemplado por anjos, para poder dizer que também nos céus, ele foi visto e testemunhado. Moody diz assim, a última vindicação ou vindicação que o Espírito fez de Cristo foi a sua ressurreição. A menção da justificação no Espírito conduz assim ao seu aparecimento aos anjos na ressurreição, ascensão e entrada nos céus. Os anjos o viram e testemunharam que ele é o Cristo de Deus.
sobre o seu testemunho, ele ainda diz: pregado entre os gentios. O próprio Cristo, o ressuscitado, o que venceu a morte, o que foi desprezado, mas que foi exaltado, ele ordena aos seus dizendo: toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a ordem do Senhor. Quando o texto fala que ele foi pregado entre os gentios, ele está dizendo que o anúncio das verdades de Deus não ficou restrito aos seus, porque os seus não receberam, mas que pela graça de Deus, eu e você também recebemos a mensagem de salvação. Cristo foi pregado, Cristo é pregado. Essa é mais uma evidência de quem Ele é. Falando sobre o Cristo da igreja, os 2 primeiros versos falam sobre a revelação do Cristo. Os 2 versos do meio falam sobre o testemunho do Cristo. E por fim, os 2 últimos versos falam sobre como Cristo foi recebido. Pensem que extraordinário. O que o texto diz aí primeiro: crido no mundo. Atenção, sem o Cristo, ou sem o crido no mundo, o grande mistério não está completo. Por meio dessa frase, a igreja crente celebra o milagre da fé. Atenção, o milagre da fé não é menos imenso que o milagre da proclamação, porque ambos vivem do milagre do Evangelho. Cristo só foi crido no mundo porque Ele foi anunciado no mundo, e o poder de Deus manifestou-se na conversão daqueles que foram chamados pelo Senhor. Como se não bastasse, o hino termina dizendo que Ele foi recebido na glória. Ele diz que depois de tudo que passou, na sua humilhação, tudo que aqui submeteu estando entre nós, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Depois de ter vencido a morte e o inferno, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e que ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, para buscar a sua igreja. Recebido na glória. Mais uma vez o reformador, ele foi exaltado do execrável estado de servo à gloriosa destra do Pai, para que todo joelho se dobre diante dele. Grande é esse mistério. Nós estamos diante do Cristo da igreja e somos a igreja do Cristo. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Temos que ter consciência da seriedade disso, para que não nos portemos e nem tratemos a igreja do Senhor de forma equivocada. Ela custou o sangue do Cordeiro, ela é fruto da promessa e ação gloriosa do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, nem dos presbíteros, nem dos diáconos e de nenhum outro membro. A igreja é do Cristo que morreu por ela. Temos que ter muito cuidado para que não sejamos encontrados lutando contra Deus. Não é para satisfazer vontades e caprichos. Somos um só corpo. É um só povo.
Já chegou o tempo da igreja parar com as picuinhas, de parar de ficar digladiando, matando e mordendo um ao outro, e acordar para a verdade de que nós somos coluna e baluarte da verdade, e vivermos o evangelho aqui, e o anunciarmos lá fora. Irmãos, essa igreja, quantos desafios ao longo da história. Estou nesse presbitério desde que cheguei em Recife. Sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais. Vim trabalhar em Recife em 2011. Chegamos em Recife dia 5 de janeiro de 2011. E desde que cheguei aqui, eu convivo com os líderes dessa igreja, através do presbitério, e ouço a história dessa igreja. Meus irmãos, quanto desafio! Mas me permitam, eu já sou há alguns anos, pela graça de Deus, presidente do nosso presbitério. Eu preciso dizer para você, os problemas com os quais convivemos nesta igreja, assim como na igreja onde eu sou pastor, e na igreja de Deus espalhada aqui por essa terra, são oriundos única e exclusivamente desse nosso coração pecaminoso. Esse tempo é o tempo que Deus nos chama para abrirmos os olhos com o que estamos lidando. Estamos lidando com a igreja do Cristo, que foi comprada por Ele com sangue na cruz. Estamos lidando com o Cristo da igreja que zela pelo seu nome e pela sua igreja. Recebemos o privilégio de sermos pregoeiros da verdade. O mundo precisa olhar para essa igreja e ver aqui gente que vive a verdade de Deus, e ver aqui gente que luta para honrar o Senhor, para amar o próximo. O mundo precisa olhar para essa igreja, esse bairro precisa saber que aqui dentro tem gente que ama Jesus e que não fica tentando fazer só o que quer fazer. Igreja não pode ter partido. Presta atenção aqui em mim. Pastor, o senhor está falando de para quê? Eu estou falando para o seu coração. Eu não estou aqui para defender A, nem B, nem C, nem D, porque todas essas divisões vêm do capeta. Entendeu ou não? Toda vez, atenção, minha igreja já está acostumada com isso. Toda vez que você faz uma fofoquinha, toda vez que você faz um comentário que não devia, atenção, você está emprestando a sua língua para o capeta. Quando os discípulos foram perseguidos, a liderança estava querendo abafar o negócio. Aí Gamaliel falou assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se isso que está acontecendo vem dos homens, fique tranquilo, que do jeito que começou, vai acabar. Agora, se o que está acontecendo vem da parte de Deus, primeiro, ninguém vai impedir. Segundo, ele diz, cuidado para não serem encontrados lutando contra Deus. A igreja não é minha. A igreja não é sua, é o nome do Senhor Jesus Cristo que tem que ser honrado aqui. Irmãos, atenção. Precisamos desse discernimento espiritual. Porque se somos um corpo, quando um membro sofre, todos sofrem. Se alguém perde, todos perdem. Se um membro se alegra, todos se alegram. Se alguém está bem, todos se alegram e estão bem. Agora, se isso não for verdade, não é verdade o evangelho em nós. Irmãos, não há tempo mais para isso. Satanás não brinca de ser Satanás. A igreja não pode brincar de ser igreja. Quantos estão aqui cansados, machucados,
que ama essa igreja, que luta por essa igreja há anos, e fica debatendo com gente que pelo amor de Jesus, Deus devia levar para o céu logo, se for para o céu. Porque olha aqui, Deus abomina, atenção, Deus abomina quem faz contenda entre os irmãos. Isso não é a igreja de Jesus. Eu vim te encorajar nessa noite, meu irmão, para que eu e você sejamos instrumentos para que o Cristo da igreja seja visto através da igreja do Cristo. Eu vim te convocar para que nós amemos mais o Senhor do que a gente mesmo, para que nós amemos mais a Bíblia do que as nossas vontades, para que a gente ame mais adorar o Senhor do que cantar as músicas que a gente gosta, que a gente seja igreja de Jesus. Agora isso não é simples não, tá? Isso dá trabalho, isso é difícil. Porque isso significa que eu posso não gostar dele. Olha para mim, pecador, eu posso não gostar dele, mas Deus nos fez igreja. Na verdade, quando a Bíblia fala que nós temos que amar, ele não está falando de sentimento simplesmente. Ele está falando de gente que caminha junto com o mesmo propósito, que ajuda, que apoia, que edifica, que aconselha, que caminha 1 milha, que caminha 2 milhas, que caminha 3, que perdoa, que restaura. Isso é ser igreja. Porque da mesma forma como fomos acolhidos em Cristo, devemos acolher uns aos outros. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para te encorajar, para que eu e você busquemos evidenciar com as nossas vidas que nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos orar por isso, não é verdade? Eu te convido a fechar os seus olhos um pouquinho e falar com Deus. Pense aí no que essa mensagem tem a ver com você, com a sua vida. Peça ao Senhor que te dê discernimento. Eu queria que você não ficasse aí pensando no outro. Ah, que bom que o pastor falou isso, que o irmão fulano está aqui, que a irmã fulano está aqui. Não, essa é uma mensagem para mim, para você, para todo mundo que é a igreja do Senhor Jesus. Fale com Deus. Talvez Deus está falando no seu coração que você precisa pedir perdão para alguém. Talvez Deus está dizendo no seu coração que você precisa perdoar alguém. Talvez Deus está dizendo no seu coração que você precisa voltar a ler a Bíblia. Talvez Deus está dizendo ao seu coração que você precisa ser mais comprometido com entregar o seu dízimo e sua oferta. Talvez o Senhor está dizendo no seu coração que você precisa trabalhar na igreja. Talvez Deus está dizendo no seu coração que você precisa vir mais à igreja. Eu não sei o que Deus vai ministrar ao seu coração, mas ouça, e se ouvides a voz, não endureça o seu coração. Senhor, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Obrigado pelo privilégio de voltar a essa igreja tão amada. Obrigado por cada um irmão que está aqui, Senhor. Por cada um que ama o Senhor e que ama essa igreja. Obrigado a Deus porque em meio a tantos desafios, tantos problemas ao longo dos anos, essas portas continuam abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ajuda, Deus, que esse povo que está aqui ame mais o Senhor do que a si mesmo, para que o desejo de ser instrumento para a glória do Senhor fale mais alto do que as vaidades, que o gosto pessoal se renda à instrução da Bíblia, e que nós possamos viver como o Senhor mesmo diz que somos, baluarte, coluna de anunciar a glória do Cristo revelado. Ah, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, para que em tudo, o nome do Senhor seja honrado e glorificado para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.